Olá, para você que está aí do outro lado da telinha. É um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E agora nós vamos começar o nosso momento de reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 6. O Salmo 6, ele é um grito profundo de alguém que chegou ao limite das suas forças físicas e das suas forças emocionais. Mas quando unimos esse lamento sincero à profunda sabedoria do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, nós encontramos uma das mensagens mais libertadoras e acolhedoras de toda a Bíblia sobre como lidar com o nosso esgotamento. Aqui nós temos uma reflexão sobre como essas duas passagens, Salmo 6 e 2 Coríntios 4, conversam entre si para nos trazer alívio. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós pedimos a presença do Senhor aqui entre nós. Pedimos também a presença do Espírito Santo. Sê conosco e que nós possamos compreender a sua santa palavra e juntos colocarmos em prática todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. A primeira mensagem, a fragilidade do nosso vaso de barro. Nosso primeiro texto está em Salmos, capítulo 6, versículo 2. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. O segundo texto está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O primeiro texto mostra a nossa fragilidade total. Senhor, tem misericórdia, socorro, eu preciso de Ti. O segundo, ele já nos dá um acalanto, né? Mostrando que nós somos frágeis, nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro. O salmista, ele não quer esconder, ele não esconde a sua dor. Ele não esconde que essa dor atingiu o seu físico. Seus ossos doem e o corpo dele está pedindo socorro. Séculos depois, Paulo vai explicar isso daqui, né? Ele explica o motivo dessa fragilidade. Nós somos vasos de barro. Quando nós nos doamos continuamente, ou seja, cuidamos da nossa família, cuidamos de pessoas, cuidamos do nosso trabalho, cuidamos da nossa casa, cuidamos da nossa empresa, cuidamos de tudo. De tudo. Tudo precisa, ao nosso redor precisa de cuidado. Se nós não cuidarmos, né, pode dar ruim. Então, nós precisamos cuidar, administrar aquilo que Deus nos deu. Só que hoje as exigências da vida, elas estão bem mais profundas do que no passado, bem mais profundas. Hoje nós temos que trabalhar muito, a tecnologia também avançada acaba nos cansando muito, né? E a nossa estrutura humana, ela sente esse impacto. O barro cansa, lasca, se desgasta. Nós somos barro, nós não podemos esquecer. O conforto, nosso conforto, é saber que Deus nos acolhe e não exige que nós sejamos de ferro, fortes, dá conta de tudo, faz tudo. Não, Deus não exige que sejamos de ferro. Ele sabe que nós somos de barro. E Ele nos acolhe com a nossa fragilidade, com a sua misericórdia, pois o poder que nos mantém de pé vem dele e não de nós.
Segunda mensagem. O choro do cansaço é a força que nos sustenta. Salmo 6:6. Já estou cansado do gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Nossa, ele está simplesmente destruído. Destruído. Ele está cansado, ele está atribulado, ele está angustiado, ele está perplexo, ele está desanimado, ele está destruído. Só que lá em 2 Coríntios 4:8-9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus por isso. À noite, sim, que a única oração que a gente consegue fazer são as lágrimas. Mas por causa disso, Deus vai nos desamparar, né? São as lágrimas, exatamente como é lá no Salmo 6, quando estava Davi. A angústia dos problemas, a solidão, nos faz desabar em lágrimas. O cansaço extremo, ele pode nos deixar perplexos e completamente atribulados. No entanto, Paulo nos lembra que, embora o peso da vida nos faça curvar, ele não tem o poder de nos quebrar em definitivo. Lembra o que é nos curva? Nós já falamos disso ontem. Os fardos dos problemas são puxados, são pesados. E a gente acaba, se curvando. Só que ele não tem o poder de nos quebrar. Nós somos abatidos, mas nós não somos destruídos. As lágrimas, elas esvaziam o nosso peito da angústia para que a força invisível de Deus possa nos sustentar mais uma vez. Olha o tanto que ele é tremendo. As lágrimas aliviam. É fantástico isso, né? Você chora, 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 chora até a última gota. Aí você começa a se sentir melhor. Você chora a noite inteira, no dia seguinte você está pronto para ir. Você está pronto para a batalha do dia. Né? E lá na terceira mensagem, vem a renovação silenciosa e invisível. Salmo 6, versículo 8 e 9. O Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Davi falando. O Senhor já ouviu a minha súplica. E olha o que diz lá em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. 2 Coríntios 4,16. O Senhor nos renova todos os dias. O Salmo 6, ele termina com a certeza absoluta de que Deus ouviu o nosso clamor. É essa mesma certeza que faz Paulo declarar que não precisamos desfalecer. Nós não precisamos sentar à beira do caminho. Nós precisamos ter a atitude de buscar ao Senhor. Nós temos que ter a atitude de confiar nele. Nós não temos que ter a atitude de olhar para os problemas. Nós temos que ter a atitude de olhar para o alto e ver a mão de Deus nos protegendo. Atitude. O cristão, ele tem que ter atitude. Nós precisamos entender que nós não podemos desfalecer, porque nós estamos guardados na proteção de quem pode. E é essa certeza
que faz Paulo declarar que não precisamos desfalecer. O nosso corpo, a nossa energia, a nossa rotina podem estar esgotados pelas lutas diárias, mas existe um milagre acontecendo do lado de dentro. Enquanto descansamos na certeza de que Deus nos ouve, Ele renova nossa alma, o nosso homem interior, de dia em dia. A graça divina costura as nossas feridas internas e nos prepara silenciosamente para um novo amanhecer. A tempestade, ela pode durar o tempo que for, mas o sol sempre aparece. Então a nossa tempestade pode durar o tempo que for. O sol da justiça, que é Jesus, vai aparecer, vai nos ajudar. A graça divina vai costurar, né, as nossas feridas internas. O cansaço é real, a lágrima é válida, mas eles não são o fim da nossa história. Não são. No mundo tereis aflições. Tudo que nós chorarmos no nosso travesseiro ou ajoelhados ao pé da nossa cama, está sendo colhido as lágrimas pelos anjos e levados a Deus. Deus sabe de tudo, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E todas as nossas angústias, todas as nossas tristezas, mesmo sendo vaso de barros, nós carregamos dentro de nós a presença de um Deus que não se cansa de nos renovar diariamente. Mas nós precisamos estar debaixo da cobertura dele. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos ter fé. Peça a ele, peça a Deus que envie o Espírito Santo todos os dias para a sua vida. Ele vai te ajudar a trilhar esse caminho que vai fazer com que você pare de olhar para os problemas e comece a olhar para um Deus que te ama. Um Deus que te preparou para ser guerreiro, guerreira do céu. Nós temos uma vida eterna esperando por nós. Então seja feliz. Seja temente ao Senhor, guardando os mandamentos de Deus, cumprindo tudo que Ele ordenou. E Ele fala, está escrito na palavra, ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Você quer a coroa da vida? Eu quero. E quero que você queira também, para nós irmos juntos para o céu, onde Jesus estará conosco pela eternidade. O lugar que nós iremos, tudo isso que nós acabamos de falar não vai ter mais. Não vai ter lágrima, choro, tristeza, morte, rancor, orgulho, egoísmo. Acabou. Mas você tem que ser separado das coisas do mundo. Você tem que ser separado dos que murmuram muito. Deus não gosta de murmuração. Nós temos que crer. Crer, basta crer. A dificuldade vem, mas ela passa. Nós estamos vivos, nós estamos respirando. O maná não falta. Nós já falamos disso também. Que dirá a graça de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, abaixar, curvar nossa cabeça para falar com o Criador, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos a Ti o nosso coração e o nosso corpo, reconhecendo que somos um vaso de barro. Muitas vezes o peso da nossa responsabilidade,
o cuidado com as pessoas que amamos e as aflições da vida nos deixam exaustos, física e emocionalmente. Perdoa-nos quando tentamos ser mais fortes do que a nossa estrutura suporta. Assim como o salmista, nós te pedimos misericórdia nos dias em que a angústia nos leva às lágrimas e o cansaço parece nos abater. Mas fundamentados na tua palavra, nós escolhemos declarar que não seremos destruídos pelas tribulações. O teu poder pode se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Obrigada, porque o Senhor ouve a voz do nosso pranto. Pedimos que, enquanto nosso corpo físico pedir descanso, o teu Espírito Santo renove o nosso interior de dia em dia. Troca o nosso fardo pesado pela tua paz e dá-nos a certeza de que a tua graça é tudo que nos basta para continuar caminhando. Cuida de nós, nos proteja, nos livre do mal e se conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, abençoe a tua família e até o Salmo 7, se Deus assim permitir. Fica com Deus.